Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ideias em Ação, um programa do Instituto Lopes Brasil que tem como objetivo trazer para você informações de qualidade do nosso trabalho, do nosso objetivo de conduzir e apoiar você rumo aos propósitos seus, pessoais, do seu negócio e da sua empresa. Hoje um programa especial, inaugural, em que nós comemoramos os 17 anos do Instituto Lopes Brasil. Eu sou Fernando Lopes, sócio-diretor, e aqui comigo, Cleudo Lopes, CEO do Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano. Vamos falar hoje sobre o porquê da Lopes Brasil, qual o motivo de nós criarmos essa empresa, falar um pouquinho de toda a história, a trajetória e falar também a respeito dos nossos projetos para o futuro. Cleudo Lopes tem uma extensa carreira no mundo corporativo, foi o idealizador e o fundador do Instituto, e já quero aproveitar e já entregar para ele a palavra, perguntando, Cleudo, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional, o que levou você a idealizar, imaginar e criar o Instituto Lopes Brasil, por favor. Bem, acho que vou começar respondendo a última pergunta. Por que idealizar o Instituto Lopes Brasil? O Instituto Lopes Brasil é o sonho de entregar às pessoas um pouco daquela experiência dos anos corporativos, da vida pessoal, enfim, da vida profissional, da vida pessoal, levando pessoas, conduzindo pessoas na direção dos seus propósitos, daquilo que faz sentido para elas, que tenha valor para ela e para todos aqueles que as acompanham na sua vida. A minha trajetória profissional, iniciei a minha vida profissional trabalhando nos negócios da minha família. Meu pai teve um cinema na cidade de Marinus, no interior do Paraná, e com pouca idade, por necessidade de estudos, por uma exigência da minha mãe, acabei me mudando para a cidade de Marília, e junto com meus irmãos, para estudar e poder dar continuidade no meu desenvolvimento como pessoa, do ponto de vista profissional também. E em Marília, trabalhei no segmento do mercado imobiliário, depois trabalhei também no segmento de seguros de ramos elementares, empresas da área de seguros, e depois também fui, através de um processo seletivo de um concurso, ingressei em um grande banco, trabalhei nesse banco por 27 anos, exerci funções importantes, que eu me orgulho das realizações que eu fiz, e, por fim, nos anos mais recentes, a partir de 2003, me mudei para Curitiba e fui assumir uma função, em uma posição de diretor-geral de um hospital público. Foi um grande desafio. Nessa fase, eu deixei de ser troquei aquela posição de paciente de hospitais, que é muito comum, a gente às vezes adoece, vai para um hospital, e passei a ser o gestor que oferecia o serviço para os pacientes. Foi uma experiência marcante, me modifiquei muito a partir ao me envolver no processo de atendimento às questões da saúde dos pacientes, e tinha o sonho de ter um negócio próprio, e um negócio próprio que eu pudesse utilizar dos meus conhecimentos, das minhas experiências do mundo corporativo, das minhas experiências dos meus estudos na área de desenvolvimento humano. Fui fazer algumas formações na área de desenvolvimento humano e iniciei, então, o Instituto Lopes Brasil, junto com o Fernando, que hoje me entrevista aqui, meu filho. E estamos aqui já fazendo esse trabalho há 17 anos e temos muito orgulho do que temos feito e que temos entregado. Nós falamos que o Instituto está fazendo 17 anos, né? Foi fundado em 2007, agora em 2024, então faz 17 anos. Mas a ideia de criar foi antes, em 2000 e... Na verdade, é assim... Como que surgiu a ideia de criar o Instituto Lopes Brasil? Quando a gente está no mundo corporativo, trabalhando dentro de uma organização, de uma empresa, aquele potencial que às vezes a gente tem, que gostaria de trabalhar, por exemplo, na área de comunicação, trabalhar na área de treinamento, na área de desenvolvimento das pessoas, fazer com que as pessoas aproveitem as oportunidades que existem dentro do mundo corporativo. Esse era um sonho que eu tinha, poder trabalhar e apoiar os meus colegas de trabalho no processo de autodesenvolvimento, né? E eu era eu tinha muitas realizações dentro da empresa e eu estava muito satisfeito com aquilo, mas chegou o momento de mudar. Chegou um momento que eu falei assim, agora eu quero usar essa experiência que eu tenho e fazer aquilo que eu posso fazer fora desse ambiente. Então aí foi que nasceu esse desejo ficou mais latente e fui fazer algumas formações. Foi até uma coisa casual, porque eu estava
participando de um treinamento, e aí eu conheci uma pessoa que estava fazendo um curso nessa área, né, na área de desenvolvimento humano. E quando ela me falou do que ela estava estudando, falei, puxa vida, isso é uma coisa que me interessa. Aí eu saí de Curitiba, fui a São Paulo, me inscrevi num curso nessa área de coaching, que foi uma coisa que a gente fez e vem fazendo por muito tempo. E aí a definição de uma missão que faz todo sentido, né? Para que você possa realizar um negócio e fazer sucesso, você precisa saber muito o porquê que você faz esse negócio. Eu tinha muito claro do porquê. Eu me lembro que nesse período, né, nesse momento em que você foi buscar a formação para essa área de desenvolvimento humano, que é algo que sempre você sentia esse chamado, mesmo trabalhando em grandes corporações, lidando com situações complexas, né, que exigem bastante objetividade, como, por exemplo, a transição do Banispa para o Santander, em que você participou no gabinete da presidência e tudo mais, você sempre teve essa vontade de buscar apoiar pessoas a se desenvolver. E quando você começou a buscar os cursos de especialização nisso, eu me lembro que você me mandou uma mensagem, uma mensagem de texto, que não existia no smartphone. Essa mensagem tinha uma frase nela que eu me lembro até hoje. Como é que era essa frase? Pois é, naquela época, no ano de 2006, nós não tínhamos essa facilidade de comunicação que tem hoje, e muitos dos que estão me ouvindo não vão saber do que eu estou falando, então eu vou explicar. Eu mandei um torpedo. O que era o torpedo? O torpedo era um recurso que a gente usava para mandar uma mensagem através de telefone para telefone. E a mensagem foi a seguinte: para os meus 3 filhos, o Fernando, para a Ana Flávia e para a Ana Paula, encontrei o que eu vou fazer para o restante da minha vida. Uma mensagem curta, de grande significado. E aí, a partir daquilo, quando eu percebi e que eu conheci aquelas metodologias, eu falei assim, caramba, eu fazia isso no ambiente corporativo, mas de uma maneira não estruturada. Intuitiva? De uma maneira intuitiva. Eu fazia um experimento, dava certo, eu repetia ele. Eu fazia um experimento, não dava certo, eu corrigia alguma coisa. Só que aí, no processo de conhecer, de estudar a questão do desenvolvimento humano, que é uma coisa maravilhosa, que me encanta, eu percebi que tinha métodos para fazer isso. Que eu poderia usar a minha intuição. A intuição é importantíssima, né? Você pode estar numa situação em que, se você não tiver intuição, você corre o risco até de passar por um acidente ou de deixar de aproveitar uma oportunidade. E aí, quando eu conheci aquela metodologia, eu falei, é isso. Eu vou fazer isso pela minha vida fora. E aí eu mudei, porque até então, todos os estudos que eu fazia, tudo aquilo que eu estudava para atender as organizações a qual eu servia como empregado, como funcionário, como diretor, como chefe de departamento. Né? No banco eu me orgulho muito de muitas coisas que eu fiz. Dentro do processo de privatização do banco, eu fui responsável pela coordenação dos conselhos de administração, fazia toda vamos dizer assim, a pauta dos assuntos que seriam incluídos para a discussão da diretoria. Participei de reuniões assim que conduzir o banco naquela fase da privatização. E aquilo era, de certa forma, meio frustrante para a gente. Sim. Por quê? Porque você trabalha numa empresa, você ama o que você faz, você percebe que existe um potencial, e aí você fala assim, mas a empresa vai trocar de dono daqui a pouco. Aí, quando o Santander comprou, eu olhei para aquilo, eu tinha uma condição que me favorecia já perto da aposentadoria, comecei a trabalhar muito cedo, e aí eu recebi o convite para vir trabalhar em Curitiba para dirigir um hospital público. Vim. E depois disso eu falei, não, agora é hora de tocar meu sonho para frente, realmente. Aí, desde então, leituras, estudos, e que é o que eu tenho feito e continuo fazendo para poder conduzir o Instituto nesses 17 anos que a gente trabalha, né, na área. Você disse que a primeira capacitação que você buscou, eu me lembro da época em que surgiu no Brasil o coaching, né, o processo, foi a primeira capacitação que você buscou. E o coaching, naquela época, eu experimentei também, porque na época eu trabalhava numa multinacional de capital norte-americano, então existia já essa cultura de pegar as pessoas-chave, key people, né? Desenvolvê-las através de um processo bem estruturado, sério, com ferramentas que vêm da área da psicologia positiva, que vêm do gerenciamento de projetos, enfim, uma série de ferramentas de várias áreas do conhecimento humano, também corporativo, que ajudam as pessoas a se desenvolver nas suas carreiras e atingir seus objetivos. E aí a primeira experiência que você teve de contato
a vocação, o talento que você tinha, a intuição de contato com a ferramenta, foi a ferramenta de coaching que na época estava surgindo no Brasil. Mas, além disso, você buscou outras especializações, outras informações. Quais foram essas informações que você buscou? Então, dentro do coaching, né, dentro das metodologias de coaching, eu fiz algumas formações por metodologias de uma instituição paulista que hoje já não existe mais. E depois eu fiz uma formação pelo BCI. BCI é o BCI Behavioral Coaching Institute, uma instituição americana que utiliza metodologias que são validadas pela International Coaching Federation. Então, eu fiz essas formações, ganhei confiança para seguir fazendo aquilo que eu fazia. Eu me inspirava muito nos resultados dos meus clientes, né? Que o coaching ele tem foco naquilo que interessa para o seu cliente, né? E é uma metodologia fantástica, porque você usa várias ferramentas, inclusive de administração, da psicologia, etc. e tal. E aí me certifiquei, inclusive, para ser trainer. E passei a formar pessoas para fazer aquilo que eu fazia, né? Tenho aqui em Curitiba, no interior do Paraná e em São Paulo, pessoas que fizeram o processo de certificação e que se formaram para atuar como coach, né? Para os programas de processo de coaching. Mas depois, num determinado momento que eu estava participando de um curso de desenvolvimento de liderança, eu percebi que eu precisava me desenvolver na área cognitiva. Interessante. Eu entendi que, até por incrível que pareça, até aquele dia eu sabia, tinha uma ideia do que era um processo cognitivo, mas eu não tinha aquilo em tanta profundidade. Aí eu fiz um curso do Centro Paranaense de Desenvolvimento Cognitivo, com um professor de Israel, o Davi e a Márcia. E esse curso realmente me abriu a cabeça, porque eu aprendi, eu me tornei consciente de coisas, de métodos, de formas de abordagem, de interação. E uma coisa que eu me lembro muito do curso, e eu acredito que vou gerar uma certa curiosidade nas pessoas, é assim: a inteligência é um recurso modificável. Veja que coisa rica. Rubem Forstein, que foi discípulo de Piaget, ele criou um método de desenvolvimento para a educação de crianças. E é um método fabuloso, né? Eu tive a oportunidade de fazer esse curso e ele me trouxe a consciência e me ensinou formas de abordagem que me aperfeiçoei. Eu acabei me aperfeiçoando na arte e nas competências, né, para poder fazer o meu trabalho de coaching, de mentoria, inclusive. Que aí eu passei a trabalhar também com mentoria. Porque o coaching, ele atende até o cliente até um certo aspecto. Às vezes você faz uma pergunta, desperta no cliente uma curiosidade e coloca ele em ação. Esse é o trabalho do coaching, né? Do programa de coaching. Feito do coach para o coachee, num processo de coaching. Só que chega um momento que o cliente às vezes precisa de ser modelado, de uma mentoria, para poder desenvolver um negócio, por exemplo. Então, esses 27 anos de banco, esses anos como gestor de hospital público, toda essa experiência que eu tive nessas instituições, em funções estratégicas, elas me proporcionaram a oportunidade de fazer mentoria. Também. E aí eu estava com o cliente fazendo coaching e falava assim: bom, vamos deixar o coaching de lado agora, eu quero fazer uma sugestão para você. E se você experimentasse, por exemplo, fazer um melhor controle da sua jornada de trabalho, do seu planejamento, etc. E aí, por aí adiante. São metodologias que se complementam, né? E é importante diferenciar, porque muita gente não consegue, hoje em dia... A palavra coaching, ela fez muito sucesso, né? E por isso, muita gente, como não tem uma institucionalização oficial, vamos dizer assim, ela foi utilizada de maneira bastante equivocada, né? E isso gera uma grande confusão. Até hoje em dia, também o coaching é visto como algo pejorativo. Muita gente satiriza, tem muitos programas aí que satirizam. A gente não dá atenção para isso, porque a gente sabe o quanto o processo é fabuloso, o quanto ele tem ferramentas e mecanismos que podem ajudar as pessoas a realmente progredir, evoluir nas suas carreiras, nas suas questões pessoais, as empresas e tudo mais. Então, a gente não dá atenção para isso. Mas a confusão surge, inclusive, também com relação ao que é coaching e o que é mentoring, porque, como você está citando, em alguns momentos você utilizava o coaching, em outros momentos você utilizava o mentoring. Fala um pouco mais da diferença entre um e o outro para a gente, por favor.
Bom, antes de falar sobre a diferença do coaching e do mentor, eu quero falar sobre as piadas que se faz dos coaches. E faz sentido, né? Faz sentido realmente fazer piadas, né? Porque, afinal de contas, a gente faz piada de tudo, né? O brasileiro é um povo fantástico, né? Nós fazemos piada de juízes, de políticos, de médicos. Se você me permitir um comentário, é que, na verdade, em todas as profissões, tem as pessoas que fazem aquilo de maneira muito bem feita, que seguem o propósito daquela profissão, daquela ferramenta, daquele processo de verdade, e tem pessoas que se aproveitam de uma ideia que está sendo bem aceita e fazem aquilo de qualquer maneira, e simplesmente pensando em ganhar alguma vantagem financeira, obviamente, e fazem isso de qualquer forma. Isso acaba deturpando a ideia, acaba estragando o produto. Mas a gente não pode, na minha opinião, dar muita atenção para isso, porque nós continuamos fazendo as coisas com propósito, com seriedade, e isso não se estraga um produto, não se estraga a justiça, por exemplo, por ter juízes ruins, não se estraga a política por ter políticos ruins, e não se estraga um processo coaching por ter pessoas que usam isso apenas para fins financeiros, sem nenhuma seriedade. Mas, enfim, desculpa eu te interromper. Então, veja bem, eu gosto muito de uma... eu sou crítico de uma ideia assim, que fala assim, se você sabe para onde que você quer ir, tá tudo bem. Não é verdade isso, né? Quando você sabe para onde você quer ir, é importante que você faça uma autoavaliação responsável, obviamente, né? Orientada por um profissional, por exemplo, um coach ou um mentor, um professor, né? Normalmente o professor, o mentor, alguém que tem experiência naquela área. E ele vai aplicar, vai utilizar de uma abordagem que vai fazer assim, vamos fazer um processo de análise SWOT, por exemplo. Vamos ver quais são as suas forças, vamos ver quais são os pontos que você precisa melhorar, vamos ver quais são as oportunidades que você tem para aplicar isso na sua vida e para você prosperar, que todo mundo quer, as pessoas que procuram um mentor ou que procuram um coach, elas querem prosperar. Perfeito. Né? Ninguém vai procurar um profissional, pagar um profissional para poder chegar lá e sair, né? E nem sempre, olha, eu tenho casos de clientes que vieram para o coaching e que não funcionou. E não me vergonha dizer isso, até pelo contrário, porque a pessoa não queria aquilo que ela dizia que queria, ou aquilo que o pai, ou que o irmão, ou que um amigo propôs que ele queria. Eu tive um cliente, inclusive, que não chegamos ali, ia além do primeiro encontro, e o amigo estava pagando um programa de coaching para ele poder melhorar de vida. E aí, quando eu apresentei um programa para ele, eu falei, o programa inclui 7 fases. A primeira fase é a responsabilização pelo resultado que você quer. Comprometimento. E depois, comprometimento, exatamente. Eu tenho um objetivo. Qual é o teu objetivo? Não, eu estou aqui porque o meu amigo disse que o coaching vai ser bom para mim. Aí, quando eu apresentei para ele o programa, ele falou assim, mas se eu fizer um programa de coaching, eu vou mudar a minha forma de pensar. Eu falei, sim, você vai mudar a sua forma de pensar. Porque você hoje trabalha em 2 empresas, não tem tempo para conviver com seus filhos, você ganha pouco, só que se você fizer um programa de coaching bem feito, dentro de um objetivo você vai poder conviver mais com seus filhos, você vai ter prosperidade, você vai poder trocar de carro, você vai poder fazer cursos e você vai se desenvolver. Mas acho que eu não vou querer isso, não. Eu falei, não tem problema. Vamos tomar um café, tomamos uma água e ali encerrou. O mundo perdeu um futuro empreendedor na área de restaurantes e ele continuou como garçom de 2 restaurantes, trabalhando muito. Mas eu queria responder a pergunta que você falou sobre a diferença do mentor e do coaching. Sim, acabamos... que eu acabei divagando aqui, que é uma característica minha. Mas isso que você acabou de falar me deu a ideia de uma outra pergunta que eu quero fazer depois que você terminar de explicar a diferença, que foi muito interessante o que você acabou de falar, por favor. Então, o mentor, o professor, ele é alguém que tem uma experiência naquela atividade, né? E aí, normalmente, o mentor ele é muito bom quando ele tem na equipe dele ali pessoas em processo de trainee, pessoas em processo de estágio, né? Você está fazendo uma faculdade de administração e você vai trabalhar numa grande empresa e a empresa coloca um mentor para cuidar, para te acompanhar. Então, dada a minha experiência, eu na empresa no Banespa, eu cheguei a ter, sob a minha subordinação, 100 pessoas, 70 pessoas, 90 pessoas, né? Então, ali eu tinha, muitas pessoas socorriam a mim para ver, escuta, como é que eu faço isso, o que eu faço, e aí eu tinha que fazer o processo de mentor mesmo. Então, o mentor é aquele que apoia, que corrige, que instrui, que mede os resultados. Ele faz também o trabalho de medição, né? Sim. E o coaching não. O coaching é um processo mais simplificado. Por isso que se tornou uma coisa banal, assim, que
Mas eu acho que quando você vai contratar um coach, você deve fazer a seguinte pergunta: quais são os resultados dos seus clientes? Eu não quero que você fale de você. Me fale dos resultados dos seus clientes. Se alguém que está nos assistindo aqui tem a intenção de contratar um coach, pergunte a ele quais são os resultados dos seus clientes. E se ele começar a contar muita vantagem do que ele faz, procure outro coach. Eu me lembro de um cliente de coaching que era gerente de uma empresa aqui em Curitiba e que ele me pediu que eu mandasse uma proposta para que para que eu contratasse o meu serviço. Eu falei, eu não mando proposta sem conversar com a pessoa. E aí ele veio conversar comigo. O nome dele era Edson, me lembro muito bem dele. Grande profissional. E ele era de Minas. E ele estava aqui em Curitiba dirigindo essa empresa. E aí eu apresentei o programa para ele, falei para ele como é que nós íamos trabalhar, e ele gostou tal, e aí ele começou a reclamar dos funcionários dele, começou a reclamar dos curitibanos. Aí eu perguntei para ele assim, quantos funcionários você tem lá? Ah, eu tenho 27 funcionários sobre minha subordinação. Aonde que é a sua empresa? A minha empresa é ali na rua tal. Eu falei, não, você é uma pessoa de outro estado, está aqui já há bastante tempo, e você tem uma crítica ao comportamento das pessoas aqui, dessa região. Aonde que é a sua empresa? A minha empresa é na rua tal. Eu falei, não, sua empresa é aqui em Curitiba, certo? Os funcionários seus, 100% deles são curitibanos. Se você não trabalhar de uma forma diferente com eles, provavelmente você não vai continuar tendo esses problemas. Ele virou para mim e falou assim, você vai ser o meu coach. Então, as pessoas precisam ouvir a verdade, né? E às vezes, o coach, para ganhar o cliente, ele fantasia as coisas. E a verdade sempre vence. No exemplo, na verdade, sempre vence, com certeza. No exemplo que você deu primeiro, do rapaz que tinha 2 empregos e estava ganhando pouco e queria ganhar mais, obviamente que todo mundo, todo ser humano quer ter o quê na vida? Quer ter mais tempo para conviver com a família, para viajar, para lazer, quer ganhar mais, quer ser bem remunerado pelo trabalho que faz, quer trabalhar naquilo que gosta, quer fazer alguma coisa, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem exatamente o que querem, né? Na verdade, acham que querem dinheiro. Dinheiro é a primeira coisa que vem à cabeça, porque acham que o dinheiro vai resolver tudo, né? Isso o coaching também ajuda a identificar quais são os verdadeiros valores por trás dos valores meios, né? O dinheiro é um valor meio. Mas, enfim, nesse exemplo aí, é um exemplo típico de todo mundo, que é o que todo mundo quer. E quando surge um processo, né, que é sério, que tem metodologia, que tem ferramentas, que tem a possibilidade, que tem a condição real de trazer isso para as pessoas, obviamente que as pessoas se encantam, é isso que eu quero. Isso se torna algo muito atrativo, né? Ou seja, eu quero melhorar de vida, eu quero ganhar mais, eu quero ser bem mais remunerado, eu quero ter mais tempo para minha família, eu quero comprar minha casa, eu quero viajar, eu quero ter meu sonho realizado. O coaching traz isso, então eu quero isso. E isso gera uma grande demanda. Uma demanda não só de número de pessoas, mas de vontade, né? Todo mundo quer. Uma vontade que todo mundo tem. E isso fomenta também, é um ambiente que fomenta as pessoas oportunistas, né? Que é a palavra mais suave possível para classificar essas pessoas. Oportunistas, que falam assim, opa, todo mundo está querendo isso. E eu sei falar para as pessoas, eu sei vender, sou carismático, eu sei vender. Sabe vender, mas sabe entregar? Você sabe dizer que você vai fazer isso pela pessoa, mas sabe entregar? Isso vem de acordo com o que você falou. Se você quiser contratar um bom coach, não escute a conversa do vendedor. Escute os resultados que ele já entregou. Converse com as pessoas que já fizeram o curso que ele oferece. Converse com as pessoas que já tiveram conversas pessoais com ele. Pesquise o público que ele atendeu, porque nada fala mais alto do que o resultado. Nada fala mais alto do que realmente a pessoa que queria algo, encontrou um bom profissional, que a conduziu num processo, não existe mágica. Como você falou, existem 7 passos, pelo menos, para o processo de coaching dar certo. O primeiro deles é eu me comprometer como coach, como quem vai passar pelo processo,
comprometimento com o resultado, eu tenho que entrar no processo de cabeça para poder gerar uma transformação. Eu vou sair de uma pessoa nova, eu tenho que querer estar pronto para isso, para então realmente ter um resultado. Não, você quer ser enganado? Beleza, vai se enganar. Não tem que mudar. Basta que eu vou ouvir o que a pessoa vai me falar e minha vida vai mudar. Aí você vai lá e gasta um rio de dinheiro, sua vida não muda e você sai enganado. Isso, mas é reforçado. Toda essa situação que a gente vive hoje, com relação a esse método específico, que é o coaching, não é o único método da Lopes Brasil, ela tem vários outros produtos, vamos dizer, né, vários outros serviços, mas essa situação que a gente vive hoje com relação ao coaching, ela se deu por isso, porque é uma coisa que realmente é boa. Sim. Né? E você poderia falar um pouquinho mais a respeito desses 7 princípios, alguns deles que fazem o processo de coaching dar certo? Olha, em algum momento a gente vai falar sobre isso num podcast bem específico, mas são 7 passos. O primeiro dele é esse, é a autorresponsabilização. O segundo passo é avaliação de assessment, fazer uma avaliação das competências que a pessoa tem, quanto que aquilo, o que é o perfil de personalidade, às vezes, e tal, que é o segundo passo. O terceiro passo é o planejamento, né? E nesse planejamento você faz aí processo de análise SWOT, processo de tomada de decisão, tem metodologias para fazer isso. Depois vem entrar em ação, né? A partir da análise que se fez, as análises, você citou a análise SWOT, que inclusive vem do gerenciamento de projetos, né? SWOT quer dizer todas as fraquezas, oportunidades, ameaças, né? Que é uma ferramenta que se utiliza no coaching, mas não é única, tem várias análises. E a partir daí é um plano de ação, ou seja... Isso, aí o plano de ação, depois medição de resultados, opa, estamos indo na direção, opa, peraí, tem alguma coisa aí, vem a quinta fase. Não, pera um pouquinho, tem alguma coisa aqui que precisamos corrigir. Às vezes o cliente, o participante do programa, ele começa a revelar algumas crenças, né? Muito comum, né? Sim. A pessoa fala assim, qual a crença mais comum que a pessoa revela? Não tive tempo. Essa é a maior mentira que as pessoas contam, né? Não ter Todos tempo. nós, às vezes, em algum momento a gente conta. Em algum momento. Hoje eu não faço mais isso. Graças a Deus, a minha fase de vida, eu não preciso fazer isso. Eu falei assim, eu não consegui priorizar. Eu fiquei de lá fazer aquilo, mas não consegui priorizar. Mas eu coloquei na minha planilha lá, no meu planejamento, eu vou. Porque o que é prioridade? Prioridade é o que você faz. E o que são prioridades? Prioridades são uma lista de coisas a fazer. E aí, se a pessoa não se compromete em fazer aquilo que é prioridade, então é isso. E aí a última fase do programa de coaching, a 7ª fase, é ele com ele mesmo. Aí ele está andando sozinho. Ou seja, ele não Porque aí ele aprendeu todas as 7 fases, ele falou assim, poxa, agora eu quero aprender a ser um nadador. O que eu preciso ser um nadador? Preciso fazer um exame físico. Aí vai, mas o que eu preciso fazer para me tornar? Vou fazer um planejamento. O que eu vou fazer agora? Vou entrar em ação. Aí entra em ação, ele vai medindo. Bom, agora eu já caio na piscina e não vou afogado. Eu estou nadando de boia, agora não estou nadando de boia. E assim por diante. Aí vai, agora já estou conseguindo largar a boia de lado. Agora eu sou um nadador. Então, o processo de coaching, realmente, quando ele é aplicado e o coach consegue passar para o coachee as fases do processo, e o coach percebe isso, tem consciência, aquilo é de uma preciosidade enorme. Né? A pessoa sai do processo de coach e fala assim, agora eu quero ser um coach também. Coaching de si mesmo. Mas é um coach de si mesmo, né? Então, é isso mesmo. E é muito bacana mesmo. Foi por isso que eu me encantei, porque eu era um profissional muito bem sucedido nas coisas que eu fazia, né? No banco, no próprio hospital. O hospital que eu dirigi tinha 300 funcionários, né? Era uma instituição, assim, com as complexidades que existem no hospital. Ele não tinha pronto-socorro, por exemplo, mas ele era um hospital que demandava uma atenção muito grande, né? De cuidar. Quando você tem um paciente, que a pessoa chega... O que é um paciente? O paciente é alguém que chega no hospital numa condição de dependência. Necessidade grande. Necessidade grande. Então, você tem que ter uma equipe, treinar a equipe, fazer processos de motivação com a equipe para poder ajudá-los também no processo de se desenvolver. Mas é isso aí. Então, eu não sei, acho que você fez uma pergunta que eu acabei me divagando aqui. Não, mas acho que... acredito que respondeu completamente tudo que nós estamos conversando. Eu gostaria de perguntar para você agora quais são as áreas de atuação da Lopes Brasil. A gente está falando de coaching, de mentoring,
Mas o que mais que a Lopes Brasil faz e que tipo de clientes ela atende? Olha, eu tenho clientes que já fizeram programas de coaching comigo há 13 anos atrás e que agora voltaram, há um ano e pouco atrás, voltaram e me contrataram novamente. Eu já tive cliente que eu atendi 3, 4 vezes. Aí você vai falar, mas por que você atendeu 3, 4 vezes? Porque não teve resultado? Não, pelo contrário. Justamente porque teve. Porque é assim, alguns casos, né? Eu tive um cliente que, como engenheiro de uma empresa mecânica, precisava desenvolver suas competências de liderança, né? Engenheiro, então ele passou a dirigir uma equipe pequena. E aí, dentro desse processo de desenvolvimento de liderança, ele ganhou destaque, ganhou projeção da empresa, a empresa dele foi comprada por uma empresa maior. E aí um dia ele me liga, depois de já tínhamos feito o processo de coaching, já fazia 9, 10 anos, e ele falou assim, ó, tem uma oportunidade no exterior. E eu estou pensando aqui. Eu falei, mas você disse que você gostaria disso, e que tal? E conversamos, tal, ele se animou, foi fazer a entrevista, e hoje faz 2 anos que ele trabalha no exterior. Então, me lidera uma equipe de multifuncional, assim, multicultural. Sim. Ele é um brasileiro liderando mexicanos, americanos, indianos e, enfim, nos Estados Unidos. Sim. Esse é um exemplo. Então, o cliente te contrata mais de uma vez quando ele tem resultado. Porque os desafios mudam, né? Exato. Eu preciso desenvolver a liderança. Eu preciso desenvolver uma competência para conversar com alguém que é superior e que eu estou tendo alguma dificuldade. A comunicação, você sabe que isso é uma coisa que me encanta. O que é a comunicação? A comunicação é o que você fala. A comunicação é o que você faz. A comunicação é o que o outro entende daquilo que você fala, daquilo que você faz. O seu comportamento, a sua fala, o seu tom de voz, a sua maneira de falar tem influências sobre o outro vai entender. A comunicação é o que o outro entende. Tudo comunica. Tudo comunica, né? Tudo comunica. E depende E do quando que a gente fala, tudo comunica, é tudo mesmo. Não é... Estou fazendo num tom amigável, falando num tom amigável, a pessoa vai perceber isso. Então, eu tive um outro cliente também, que esse foi um exemplo que, num determinado momento, ele chegou para mim e colocou, eu percebi que ele estava num momento de muita tensão, e aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Ele estava querendo vir trabalhar em Curitiba e ele morava em São Paulo. E ele estava prospectando oportunidade aqui. E aí eu percebia que ele vivia muito tenso. Aí um dia eu perguntei para ele assim, numa das sessões, eu falei assim, o que você não me contou? Que se você me contar, eu vou entender por que você está tão nervoso. Nós estamos conduzindo o processo, você está indo bem, você já tem entrevista marcada. Aí ele falou, não, tem alguma coisa que eu não gostaria de falar. Você não é um ladrão, você não roubou, você não cometeu nenhum crime, ou cometeu. Se você fez isso, então... Falou, não, é que eu tenho uma preferência por pessoas do meu sexo. Mas o que isso tem a ver? Não, porque lá na empresa que eu estou trabalhando, eu estou sofrendo assédio lá, tal, e isso está me atrapalhando a minha carreira. Preconceito, né? Preconceito contra ele que tinha uma opção, né? Opção sexual. Eu falei, mas então o que você quer no lugar disso? Ele falou, eu quero ser mandado embora. Que coisa. Olha que interessante. Aí as coisas começam a se abrir, né? Não, aí eu falei, bom, mas então pera um pouquinho. Mas o que está te atrapalhando lá? Ele falou, não, é porque as pessoas que me contrataram, e ele era muito competente no que ele fazia, ele me dava a prova disso nos resultados que ele tinha para a empresa, mas ele estava sendo, tem uma palavra que me chama boicotado. Boicotado por preconceito. Sofrendo bullying. Ah, bullying. Isso, entendi. Obrigado, foi bullying. Não, você que achou a palavra. Estou tentando lembrar a palavra aqui. Aí ele estava sofrendo bullying de 2 funcionários que não foi ele que contratou, foi o chefe dele. E aí ele não estava conseguindo performar como ele gostaria de performar e como ele precisaria performar. Aí eu falei para ele, mas isso é muito simples. Você quer que a empresa te mande embora por quê? Não, porque eu quero sair de lá e eu quero receber então meus direitos e com esse recurso eu quero fazer uma transformação na minha vida. Eu falei, muito simples. Que tal se você... Aí é mentoring, né? Bom, primeiro você usou o coaching para jogar na situação. Eu falei assim, e que tal se você chegasse no teu chefe e falasse para ele assim,
Bom, eu tenho compromisso com você de entregar tais resultados. Como você pode observar, os resultados estão meio comprometidos aí. E a razão por isso é que aqueles 2 funcionários que você contratou e colocou lá estão me boicotando. Sim. Então você tem duas formas de resolver isso. Ou você manda os 2 embora, ou você me manda embora. Cara, que direto ao ponto, né? Mas foi incrível, porque eu saí do encontro com ele, nós tínhamos um encontro presencial, e fui para outros compromissos, e quando eu estava lá, tocou meu celular, olhei o celular e falou, Cleudo, deu certo. Fui mandado embora. Eu fui mandado embora. Eu falei, caramba, e deu certo mesmo. E hoje ele é um executivo fora do Brasil também. Executivo fora do Brasil. Fora do Brasil. Seguiu. Já, isso faz bastante tempo. E agora, recentemente, coisa de poucos dias, ele me passou uma mensagem, falou assim, Cleudo, como é que está o mercado de trabalho aí no Brasil? Eu estou pensando em voltar. Então nós vamos começar a conversar, provavelmente ele vai voltar a ser meu cliente. Então, a confiança é tudo. Uma coisa que eu sempre recomendo quando eu estou fazendo um processo, por exemplo, assim, vamos dizer que a empresa, o RH me contrata lá, para fazer um trabalho com o profissional de RH. Quais são as coisas que o RH precisa ver no profissional que ele vai contratar? Caráter, competência, comprometimento. Se a pessoa tem caráter e é comprometida, ele pode até não ser muito competente, não estar preparado de forma competente para fazer aquilo, mas aí ele pode ter um mentor e vai desenvolver as competências. Agora, se a pessoa não tem caráter e não tem comprometimento, então você esquece, ele pode ser competente do jeito que for, porque ele vai te dar um chapéu. Sem caráter, vai ter... Então, eu tenho, assim, os clientes que eu tenho atendido têm tido resultados, né? E eu estou muito satisfeito com isso e agora a gente tem novos sonhos aí, né? Que legal, muito bom. Alguns cases aí bem interessantes, né? Que revela que o processo, né, de trabalho de consultoria pessoal, como é o caso desse que você está citando, em que você usa o coaching, o mentor e tudo, a primeira questão é a confiança, né? Você realmente ter a confiança no profissional que você está contratando. O caráter e a competência também. Bom, eu gostaria de saber também, eu fiz a pergunta, mas só reforçando, que tipos de clientes você atende? Atende só pessoas ou atende empresas? Como que funciona isso? Você tem algum case de empresa que você possa citar? Sim. As primeiras empresas que a gente atendeu aqui em Curitiba foi através de um contato com a FI Business, né? Uma empresa do segmento de engenharia e uma outra empresa do segmento bancário, do segmento de seguros. Depois atendi também novamente uma outra empresa de engenharia, engenheiro muito bem sucedido, e ele me contratou para fazer um trabalho de desenvolvimento com 2 pessoas da empresa na área de desenvolvimento de liderança. Depois alguns empreendedores de negócios, vários deles, né? Eu tive o privilégio também de atender vários profissionais da área de seguros. Porque como eu tive uma experiência na área de seguros, isso quando surgiu o primeiro cliente que precisava performar, né? Que isso é uma coisa muito legal também, né? Você trabalhar com o cliente para que ele performe naquilo que ele precisa apresentar resultado, entregar resultado. Então, eu atendi um desses profissionais da área, ele me trouxe um segundo colega, que me trouxe um terceiro, e me trouxe um quarto. Que é melhor propaganda. Depois veio o chefe deles todos. E eu fiz um trabalho de desenvolvimento de liderança com todos eles. Especialmente com esse líder principal, né? Que hoje está fora de Curitiba. Ele está no top da organização. É uma pessoa que eu tenho grande carinho por ele, porque ele realmente se comprometeu com o processo. Ele tinha desafios enormes dentro da organização. Foi vencendo esses desafios. Era um mineiro. Cara, gente boa pra caramba. Mineiro, gente boa. Muita gente boa. E hoje está numa posição de destaque dentro da organização, ganhando prêmios internacionais e tal. Então, liderança, desenvolvimento de performance, empreendedores de pequenos negócios, né? Porque aí quando você aplica os instrumentos para fazer um processo de análise, que é a segunda fase do processo de coaching, você identifica alguns gaps que, se a pessoa não se comprometer de resolver aquilo, não prospera.
Agora, com todo esse conhecimento, na verdade, a pergunta eu sei a resposta, mas eu quero fazê-la, né? Obviamente também que você fala para públicos, ou seja, palestras, como por exemplo universidades. Conta um pouquinho para a gente de palestras que você já fez, também os trabalhos sociais que você participa, por favor. Então, as primeiras palestras que eu fiz já quando eu estava trabalhando com coaching, foi convidado por universitários, né? Na Universidade Federal do Paraná, no UTFPR, a UTFPR, na PUC, fiz algumas palestras na PUC, no curso de psicologia. Na UEM? Na UEM, em Maringá, né? Fizemos uma palestra em 2008. Agora no começo. Lá no começo, viajamos para Maringá, fomos fazer essa palestra lá. Foi Maravilhoso. Foi enriquecedor, realmente, Maringá, cidade canção. E depois, mais recentemente, até por ter tido um contato muito estreito com a FAI Business, eu tenho sido convidado para aulas, né, para algumas aulas específicas de network, desenvolvimento de carreira. Assuntos específicos. Assuntos específicos, a confiança que as pessoas têm no meu trabalho, as pessoas que estão à frente dessas organizações, fazem isso. E o ano passado eu fui surpreendido com um convite para fazer uma aula de mentoria para o curso de a pós-graduação de Direito da PUC, no Paraná. Na época eu me perguntei, falei, poxa, mas como é que eu vou fazer mentoria para advogado, né? Eu tive advogados que trabalharam sob a minha subordinação na empresa que eu trabalhei, né? Advogados que eram da minha equipe ali, que fazia as análises jurídicas, né, daquilo que eu tinha que levar para a diretoria do banco e etc e tal. Então, mas eu não falei, como é que eu vou mentorear advogados? Aí eu fiz uma coisa que eu achei que foi muito legal. Eu me apoiei numa cliente minha, que foi minha funcionária numa agência bancária no interior de São Paulo, e que no determinado dia ela chegou para mim e falou assim, Cleodo, eu estou querendo deixar a agência aqui para ir trabalhar na cidade maior, porque eu quero fazer um curso de Direito. Você me dispensaria? E eu dispensei, né? Isso lá em 93. E anos depois, ela estava como advogada de uma grande empresa em São Paulo, e aí ela estava liderando uma equipe de 70 advogados. E aí ela me procurou para ser o coach dela. Olha, poucas coisas são tão gratificantes na vida quanto a gente poder apoiar, desafiar e orientar, porque não é só isso. É um processo de identificação do problema. E eu tenho para mim como verdade o seguinte, quando você identifica um problema de maneira objetiva, você já resolveu parte do problema. Porque aí você sabe o que você tem que fazer. Perfeito. Então, essa cliente, ela passou por um longo processo de coaching. Liderar 70 advogados não é uma coisa muito fácil, né? Sim. Todo mundo tem Imagino. os egos, as coisas. Natural, é coisa do ser humano mesmo. Não estou diminuindo ninguém. Também não estou enaltecendo ninguém com isso, sei lá. E foi maravilhoso mesmo. Então, esses são como liderar uma equipe. Sim. Coaching, mentoria, às vezes consultoria. Eu vou fazer uma reunião e estou em dúvida como é que eu me organizo para essa reunião. Se eu tenho esse problema, como é que eu apresento soluções. Então aí a gente faz uma mistura. Uma coisa que eu gostei muito, há pouco tempo eu estava ouvindo uma palestra de um professor primário. E ele falou uma coisa que, olha, eu não sei se a etimologia da palavra é essa, mas se não for, eu tomo ela como verdadeira. O que é desenvolvimento humano? Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, não é? Com certeza. O desenvolvimento humano é explicado por esse professor, ele falou assim, se desenvolver, olha que coisa interessante, deixar ideias que não funcionam para trás e assumir ideias que funcionam. É por isso que o nosso Ideias em ação. podcast é Ideias em Ação. Porque é assim, faz sentido, né? É desenvolver. Pensa o processo da borboleta lá, do casulo, né?
Sim. Ela se desenvolve daquilo e vira uma borboleta. Eu achei muito legal e eu tenho compartilhado isso. Eu falei, olha, eu não sei se a etimologia da palavra desenvolvimento significa isso, mas se ela não for, eu estou usando e está funcionando. Então, desenvolvimento significa... O que eu não sei que eu preciso saber? Abandonar uma ideia para evoluir para uma ideia. Quer ver? Velhas ideias não resolvem velhos problemas. Você precisa de novas ideias para resolver velhos problemas antigos. Se o problema está muito velho, é porque você está usando ideias velhas para resolver. Está resolvendo, então tem que usar ideias novas. Interessante. E aí, isso é um desafio que a gente propõe para as pessoas. A gente fala-se muito em diversidade hoje, né? Sim. Diversidade. Sim. E fala-se muito em preconceito também. Todos temos algum preconceito de alguma coisa. Você vê uma pessoa com determinado tipo de roupa, você fala, pô, né? Mas a diversidade no sentido das ideias, ela é muito saudável. Absoluto. Né? E mesmo uma pessoa que se veste diferente, problema é qual a questão? Se aquilo faz bem para ela, tudo bem. Né? Diversidade de cultura, diversidade ética, diversidade etária. Né? Eu estou participando de um trabalho na BRH Paraná, grupo 50+. É como apoiar as pessoas com mais de 50 anos para encontrar oportunidade de trabalho no mercado. Que interessante. Né? O mundo está em constante mudança, né? As tecnologias. Nós estamos aqui fazendo uma gravação aqui no estúdio hoje, falando sobre isso. E é uma coisa que, há anos atrás, isso era impensável. Quanto gostaria de fazer isso? Como que a gente poderia fazer isso? Nós estamos tendo o apoio aqui da equipe e tal para fazer isso. Por quê? Porque novas oportunidades estão aí. Gozado, eu começo a falar sobre isso, eu fico tão apaixonado que eu começo a lembrar, por exemplo, de um livro que eu li recentemente do Leonard Mlodinow, chama... o nome do livro é... Oh, meu Deus, esqueci o nome do livro dele, mas eu vou falo de um, daqui a pouco eu lembro o outro. O Andar do Bêbado, né? O Andar do Bêbado foi o primeiro livro dele que eu li. E eu fiquei encantado com ele, que ele é um físico, né? E ele escreve livros sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento. E é muito legal. E ele fala da aleatoriedade nesse livro Andar do Bêbado. E aí tem um livro que ele conta uma historinha, ele fala assim, que se você não mudar, você vai ser o almoço de alguém. E é verdade. Exatamente. Jordan Peterson fala mais ou menos algo assim também. Também, Jordan Peterson, maravilhoso, Jordan Peterson, sigo ele. Se você não se adaptar, você vira comida de alguém. Então, não existe, ele fala assim, o Leonard Mlodinow, ele está trazendo à nossa consciência alguma coisa que outros já falaram também, né? Muitas das coisas que eu estou falando aqui, não estou falando porque fui eu que eu acabei da minha leitura. Através das minhas leituras é que eu cheguei a essa conclusão. Mas o livro do Leonard Mlodinow é elástico. É o pensamento elástico. É o pensar fora da caixa. Tem uma metáfora muito bonita sobre isso. O que é pensar fora da caixa? Pensar fora da caixa é pensar aquela ideia que você não teve, que você não conseguiu ter, talvez sozinho. E talvez um amigo, conversando com um amigo, numa conversa, numa provocativa, por exemplo, num processo de coaching, você vai pensar uma coisa que você nunca pensou, né? Uma ideia nova. Uma ideia nova, e vai resolver um problema velho. Uma evolução. E você não pode deixar o problema ficar velho, senão você vai virar o almoço de alguém. Não existe almoço grátis, a menos que o almoço seja você. Interessante. Muito bom. Eu fico muito feliz da gente estar fazendo esse bate-papo, porque a ideia justamente do programa é a gente trazer ideias de qualidade para que as pessoas possam se desenvolver, que é o propósito lá da Lopes Brasil. E pegando esse gancho, eu queria perguntar para você o porquê do nome, já que a gente está comemorando também os 17 anos do Instituto Lopes Brasil, vou falar mais um pouquinho sobre isso. Por que do nome Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano? Eu queria te agradecer por essa pergunta. Quando a gente decide fazer alguma coisa, e foi assim quando a gente começou, a gente não sabia muito bem como ia ser, né? E aí eu falei, eu quero algo na área de capacitação das pessoas, na área de desenvolvimento das pessoas. Então tem que ser um instituto. Instituto, perfeito, de desenvolvimento humano. E por que Lopes Brasil? Lopes Brasil, porque é o nome da minha família. Eu tenho um orgulho muito grande dos meus pais. Se eu pudesse, chamaria assim, Instituto Tozin Lopes. Mas aí, né, não daria certo. Então, homenagem à minha mãe, homenagem ao meu pai. Então é Lopes, homenagem ao meu pai.
E Brasil. Por que Brasil? Porque o Brasil é o meu país. Eu amo esse Brasil. Eu amo a nossa cultura. Eu amo esse povo. E eu acho que é muito injusto a maneira e a forma como muitas pessoas vivem nesse nosso Brasil. Então essa é a razão. Que pode ser muito melhor, né? Pode Exatamente. ser muito mais justo. Então, por isso a missão da Lopes Brasil é conduzir pessoas e empresas na direção dos seus propósitos. O que é um propósito? Um propósito é um sentido de vida. Sim. Então, se você está infeliz com a sua vida, encontre um propósito e encare o desafio de ser o almoço de alguém. Que é inclusive a missão da Lopes Brasil, que é conduzir, apoiar pessoas e empresas em direção ao seu propósito. Essa é a missão. Falando sobre missão, meu querido, eu gostaria que você também nos ajudasse a entender como que se define uma missão, né? Como que você definiu a missão da Lopes Brasil? Sim. A missão, a base para se... A gente vai fazer um podcast uma hora bem detalhado sobre isso em algum momento, mas é assim, a missão é algo que você, em algum momento, você escreve ela e bate o olho e fala assim, é isso aqui. Isso reflete o meu propósito, é isso que eu tenho que isso fazer. reflete o meu propósito. Aqui é o que faz sentido. Mas tem 3 palavrinhas que podem orientar qualquer um. Você que está nos assistindo, você pode construir a sua missão da seguinte forma. Ser, através de competências e habilidades, através de comportamentos, de atitudes, para ter. Então, ser por meio de, para ter. Então, se você colocar na horizontal, assim, na vertical, se você colocar na vertical as 3 palavras, ser, através de, ou por meio de, né, para ter. E aí você, na frente de cada dessas palavras, você vai refletir sobre seus talentos, suas habilidades, sobre depois, por meio dos seus comportamentos, habilidades, atitudes, e aí você vai colocar o que você quer como valor. Uma finalidade. Uma finalidade. Eu quero prosperidade, eu quero... Por exemplo, qual a missão de um pastor evangélico, de um religioso? Conduzir pessoas a ter uma experiência íntima com Deus. Então, através do quê? Isso é a missão. Você está tocando num ponto tão interessante no mundo de hoje, que eu acho que vale a pena fazer um comentário aqui, e quero também ouvir você com relação a isso. Parece que no mundo de hoje, as pessoas estão muito mais preocupadas em parecer que ser, né? Em mostrar algo publicamente, uma imagem, projetar uma imagem publicamente, sem a preocupação de realmente viver aquilo de verdade. Não é simplesmente uma plástica, né? Um marketing, um embrulho. Né? Quando o embrulho começa a ficar mais importante do que o próprio presente. E eu acho que isso algo que acontece no mundo de hoje. Mas isso causa nas pessoas um tremendo vazio, né? Porque para quem vê e para quem está tentando projetar, a pessoa sabe que aquilo não tem realmente um propósito por trás. E eu acho que a palavra propósito ela é a palavra do momento, se você me permite dizer, porque, como você citou, por exemplo, um pastor, qual que é o propósito verdadeiro de um pastor? Qual que é o propósito de um político? Para que um político existe? Né? Qual a razão de existir do político? Se você for no centro da questão, se você for realmente no âmago, você vai ver que aquela pessoa tem que ser algo e não simplesmente parecer. E para ser algo, ela tem que fazer algo e não simplesmente falar que fez. Ela tem que realmente viver aquilo. Então, essa definição de missão que você está falando, ser por meio de talentos e habilidades que às vezes você pode até ter que desenvolver, você não nasce pronto. Talento sem dedicação não quer dizer nada, mas você tem que ter o talento, se dedicar e desenvolver as habilidades para uma finalidade que justifica eu querer aquilo. Ou seja, você tem que entregar algo para alguém, para a sociedade. Então, isso é realmente uma missão, né? Olha, enquanto você estava falando, eu estava me refletindo aqui sobre uma organização que eu sirvo, Sim. Que é o Rotary Club. O Rotary Club tem missão bem definida. O Rotary é uma organização centenária
E ela começou lá com Paul Harris, em Chicago, há mais de 100 anos atrás, 119 anos. E quando ele começou, ele veio de uma cidade pequena para a cidade grande, Chicago. E ele sentiu uma necessidade grande do quê? Relacionamento, né? E ele era um advogado, ele falou assim, bom, o que eu preciso fazer para me prosperar aqui, né? Qual era o objetivo dele? Prosperar. Como todos, né? Vai para a cidade grande e ninguém não ia. E aí ele reuniu com mais 2 colegas e começaram a fazer reuniões de sistema de rodízio. E passado um certo tempo, eles trouxeram mais uma 4ª pessoa. E essa 4ª pessoa questionou o valor deles. Que valor vocês estão satisfazendo quando vocês se reúnem? Companheirismo. Ele falou, mas só isso é pouco. Se vocês querem fazer essa organização crescer, vocês precisam servir a comunidade. Olha que coisa legal. O Rotary é apaixonante, sabe? Eu estou no Rotary desde 2011. Desde 2011, né, que eu me ingressei, já desempenhei várias funções lá. Hoje eu faço um trabalho no desenvolvimento do quadro associativo, já fui presidente, enfim. Mas é isso. E o que o Rotary ganha com isso? O que o rotariano, qual é o benefício que uma pessoa que está em Rotary tem para si? É a satisfação de um valor de contribuição. Eu queria dizer contribuição, sim. E se você pode ter dinheiro, você pode ser milionário, você pode ter negócios, você pode ter um negócio próspero, você pode empregar centenas de pessoas, mas se o que você estiver fazendo não servir o próximo, você não será uma pessoa feliz. No livro Felicidade Autêntica, no estudo, né? O estudo que gerou o livro Felicidade Autêntica, do Martin Seligman. Por sinal, o livro está aqui, né? Esse livro foi um livro que eu estudei bastante para poder, quando eu comecei a fazer meu trabalho em coaching. Desse livro nasceu o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Sim, muito bom. O jeito de ser feliz é servir. Você pode... O Rotary tem um programa de erradicação da polio no mundo em que, para cada $1 que o Rotary contribui para a erradicação da polio, o Bill Gates e a Melinda Gates contribuem com 2. Eu sei. E por que isso, né? Vocês falaram uma palavra é até interessante, a prosperidade. A prosperidade é muito mais do que simplesmente ter abundância financeira, né? A prosperidade, eu acho que é atingir um certo nível de vida onde você se aproxima da felicidade, satisfazendo valores que você, como ser humano, né, como uma criação de algo que a gente chama de Deus, busca satisfazer esses valores. E quando você chega perto de satisfação desses valores, você realmente está próspero. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o que você entende sobre isso, sobre prosperidade. O que é prosperidade para você? Essa foi uma das coisas que também me fez escrever aquele torpedo para vocês, né? Porque quando eu fui conhecer um instrumento que a gente usa no processo de levantamento de informações, que é a segunda fase do coaching, a gente faz assim: qual o teu nível de satisfação em relação à sua saúde? Qual o teu nível de satisfação em relação ao desenvolvimento intelectual? Qual o teu nível de satisfação em relação ao teu equilíbrio emocional? Várias áreas. Então, várias áreas Da vida de uma pessoa. Exatamente. Então, para mim, e já fiz inclusive uma palestra sobre isso, a prosperidade está em você ter bem equilibrado essas áreas da sua vida. Vida pessoal, vida profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Qualidade de vida, hobby, diversão, espiritualidade. Relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento social. Você pode ter isso através do Rotary, por exemplo, relacionamento social, você pode ser um... E aí entra a contribuição, né? Esse relacionamento. Ele vai atender o valor de contribuição. E aí, na área profissional, você pode ter um negócio com um propósito significativo. Sim, todo negócio tem um porquê, né? Mas se o propósito for significativo e atender a comunidade, melhor ainda, né? Você prospera com isso e tal. Tá aí o ESG, né?
teoricamente, a Aí eu função. decidi que está provocando as empresas nessa direção e tal. Não está sendo muito bem recebido em alguns lugares, porque acaba sendo distorcido, mas é isso aí. Então, o que é prosperidade? Prosperidade é você equilibrar as várias áreas da sua vida. Vida pessoal, vida profissional, vida de relacionamentos e qualidade de vida. Se você é uma pessoa que só pensa em diversão, mas se você é alguém que tem uma família e cuida da família e apoia, desenvolve seus filhos, sua esposa, seus parceiros, as pessoas do seu círculo, se o trabalho que você faz atende um propósito que não é só seu e é também da comunidade, isso foi o que me encantou e que me fez vir para a área de desenvolvimento humano, né? Porque eu falei, poxa, eu alcancei uma condição de vida que me permite viver com tranquilidade, né? Do ponto de vista, tenho boa saúde, tenho disposição para leitura, né? Eu gosto de estudar, de ler. E aí, é isso aí. Eu preciso continuar cuidando da saúde, porque os anos vão passando, já faz 17 anos que estamos fazendo isso, queremos fazer por mais muitos anos, né? Sim, pelo menos uns 30. Mais uns 30, por Né? É isso aí. 17 anos, quer dizer, 17, queremos dobrar a idade aí, pelo menos. Então, mas aí, aproveitando, fala que a gente está falando de futuro, fala de missão, entendemos que a missão da Lopes Brasil, então, é cumprir o seu propósito. E hoje a gente vive um mundo também, como você falou agora há pouco, de um avanço tecnológico muito grande, né? Inclusive com o surgimento da inteligência artificial. E isso, de certa forma, ao mesmo tempo que encanta, né, assusta um pouco, porque eu acho que existe, na minha opinião, o quesito humano, né? Nós somos seres humanos e acho que não deixaremos de ser seres humanos enquanto estivermos nessa vida, desse plano material. E a gente sabe que a tecnologia hoje, cada vez mais, ela faz coisas por nós, né? E algumas delas são facilitadoras, que nos potencializam a experiência, mas tem algumas outras que talvez possam estar nos roubando a experiência de fazer algo, né? Nos tirando a capacidade, o exercício da capacidade, colocar em prática nossas habilidades de pensar, de escrever, de raciocinar, de criar, tanto coisas objetivas quanto subjetivas, poéticas, filosóficas, abstratas, enfim. Eu queria que você nos desse uma visão de como que a Lopes Brasil se coloca nesse cenário, já que ela trabalha justamente com o desenvolvimento humano, né? Como que a gente conversa com a tecnologia, como que a gente recebe e abraça a tecnologia, até que ponto a gente faz isso, né? E como que você vê o futuro da Lopes Brasil aí nos próximos anos? Então, gosto muito da tecnologia, mas ela me desafia bastante. Desafia todo mundo, né? A tecnologia é uma coisa fascinante. Ela te permite resolver problemas de escassez. Eu gosto de uma metáfora que diz assim, o que é a tecnologia? Então, vamos lá. Se você entrar num pomar de laranjas e começar a apanhar todas as laranjas que o seu braço alcançar, você vai apanhar uma quantidade de laranja. E aí vai chegar uma hora que você vai olhar e vai falar assim, pô, mas tem mais laranjas aqui. Eu precisava apanhar essas laranjas. Que elas estão até mais bonitas do que as que eu apanhei até agora. Aí você vai, pega uma escada, põe uma escada e apanha a laranja lá em cima. Qual o papel da escada? A escada é uma tecnologia. A escada foi a tecnologia. Então, nós temos que realmente nos desafiar a usar a tecnologia e aprender sobre o uso de tecnologia, né? E aprender que a tecnologia vai resolver o problema de escassez de tempo, né? Várias coisas. Várias. Quando inventaram o avião, as pessoas andavam a cavalo, né? Aí alguém falou assim, não, se a gente tiver que continuar usando o cavalo do jeito que está acontecendo, vai chegar uma hora que como é que nós vamos, onde que nós vamos recolher todo esse esterco dos animais? Tem um livro e essa história é contada dessa maneira. Cidade de Nova York, por exemplo, teria que ter quantos cavalos para poder atender a população? Aí apareceu o carro. E o cavalo voltou a ser um animal que atende outras necessidades rurais. Então, a tecnologia é uma constante. Ela vem e o homem... E o que a gente precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho boas perguntas, né? Sim. As boas perguntas seriam aquelas assim... o que a tecnologia não vai poder fazer que eu posso fazer? E é isso que eu tenho que fazer.
E agora tem que usar, por exemplo, a inteligência artificial. Nós aqui, nós preparamos cursos e tal até hoje sem usar a tecnologia. E eu tenho um cliente meu que vai fazer uma palestra. Até um certo ponto a tecnologia. Né? Eu tenho um cliente meu que vai fazer uma palestra. Há pouco tempo eu falei para ele, se você precisar de um apoio, para desenvolver o conteúdo da palestra, estou à disposição para isso. Ele falou, não precisa, eu vou usar a inteligência artificial. Eu falei, beleza. E é um assunto que ele domina e tal. Então, o desafio é fazer aquilo que a tecnologia não pode fazer, né? Onde estão os assessoristas? Onde estão as telefonistas? Tinha os PAVX, aquela coisa. Né? Aí ameaçaram aí que a gente não ia poder dirigir carro. Falei, poxa, mas vai tirar o prazer da gente dirigir, né? Você que é piloto de competição, imagina só. Eu tinha um pouco contrário essa ideia de automatização em excesso. Eu acho que tem duas questões, né? A questão da gente não perder o prazer, não tirar do ser humano o prazer de fazer as coisas. E eu acho que pode se conviver com isso. Tem pessoas que vão preferir, por exemplo do carros automatizados completamente, pessoas que preferem isso, e pessoas que preferem o carro mecânico, que ela possa ter o prazer, a experiência de experimentar o lado humano de dirigir um carro. Então, acho que uma coisa não anula a outra. Mas eu acho que existe, sim, uma grande importância, um debate que deve se colocar do uso moral da tecnologia. Porque sempre, você citou o avião, por exemplo. O avião, quando foi inventado por Santos Dumont, que a gente sabe que foi o brasileiro Santos Dumont que inventou, embora os americanos queiram dizer que foram os irmãos Wills, sei lá o nome lá, mas foi Santos Dumont. O avião foi rapidamente utilizado para transporte de pessoas, de cargas e tal, facilitou muito a vida das pessoas, mas também foi usado para a guerra. A tecnologia que Einstein descobriu com relação à física quântica e à física atômica evoluiu o mundo radicalmente, mas também foi utilizado para construir a bomba atômica. Então, acho que sempre a humanidade ela vai estar diante da questão moral, e isso é uma questão que eu acho que tem que ser discutida agora, já que nós estamos avançando tão rapidamente na tecnologia, de como que a gente vai usar essa tecnologia de maneira moral, para o bem do ser humano, para a evolução do ser humano. E eu acho que a Lopes Brasil entra muito bem nesse papel, de ajudar as pessoas a desenvolver o lado moral, trazer o Instituto, né? A ideia do Instituto é você trazer pessoas que se agreguem, terceiros que vão se agregar ao nosso trabalho, para trazer informações que ajudem o ser humano a ter uma experiência cada vez melhor de vida, usando a tecnologia de maneira ética, de maneira correta, né? Que nos apoie e não nos prive de ser humanos. Bom, essa sua consideração me fez, e eu preciso dizer, do quanto eu sou grato aos parceiros que estiveram com a gente, que ainda alguns estão por aí. Não vou falar os nomes para não cometer o... Seria muito, né? Talvez esqueçamos algum. De ser indelicado e esquecer algum nome que foi importante. Mas a minha gratidão a todos vocês. Vocês sabem de que eu estou falando. Muitas pessoas contribuíram para que a gente pudesse seguir e estar aqui nesses 17 anos. Pessoas que fizeram trabalho conosco, pessoas que fizeram trabalho para nós e pessoas que nos prepararam, nos capacitaram, inclusive, em algumas circunstâncias. Aproveitando que você já está agradecendo essas pessoas, vamos então também nos encaminhando aqui para o final desse primeiro programa Ideias em Ação, e agradecendo você, Cleudo, pelo seu tempo, pelas suas ideias, por contribuir por essa sua vontade, essa sua vocação, talento, de contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Com certeza, muitas pessoas que também têm a agradecer a você. Quero agradecer também aqui, aproveitando a equipe aqui do Estúdio 9, que está fazendo toda essa estrutura e essa gravação para a gente. E queria pedir para você que fizesse essas considerações finais. Então, eu acho que o primeiro agradecimento que eu tenho que fazer é para você. Olha só. O primeiro agradecimento é a Deus, que Deus me deu, assim, uma vontade muito grande de fazer aquilo que eu escolhi fazer como propósito de vida, que é conduzir pessoas na direção, no sentido que tenha significado para elas, né? De maneira ética e tal. Mas o agradecimento a você, filho, Fernando, o agradecimento a você é porque quando eu ainda era diretor do hospital e eu estava sonhando com a ideia do Instituto Lopes Brasil, você teve um papel, uma atuação, um carinho muito grande com a minha ideia. E hoje nós estamos aqui comemorando 17 anos. Você tem outras coisas que você dedica, como automobilismo, que é uma coisa que eu aprecio também, mas o meu agradecimento a você.
muito especial a você. A Deus, a você, a meus pais, todos, né? Mas você que, objetivamente, em relação ao Instituto Lopes Brasil. E falando eu quero oportunamente aí, no futuro, daqui a algum tempo, gravar o aniversário dos 20 anos do Instituto Lopes Brasil, né? Falta 3 anos só. E nesses 3 anos, quero ter a oportunidade de compartilhar aqui as realizações das pessoas que confiaram no nosso trabalho, naquilo que nós poderíamos oferecer para que elas realizassem seus propósitos de vida. Gosto de pensar assim, o que é sucesso. Sucesso é quando você, com pequenos passos, você tem mais resultados do que justificativas. A gente sempre vai ter alguma justificativa por alguma coisa que a gente não conseguiu alcançar. Mas pequenos resultados. Davi venceu Golias porque usou o instrumento certo para derrotar Golias. Os Estados Unidos é um país livre porque alguns americanos, na época lá, fizeram pequenas ações e conseguiram transformar aquele país num país livre. Senão seria uma colônia da Inglaterra por muitos anos ainda. E são pequenas coisas, né? São pequenos passos. Então, meu compromisso, o compromisso que a gente tem, que eu assumo, é de continuar dando pequenos passos, aprendendo a usar as tecnologias que agora nos permitem fazer o que até então era praticamente quase impossível fazer, né? Interagir com os clientes. Hoje eu tenho cliente que eu atendo, o cliente está lá nos Estados Unidos, o outro está no Canadá, o outro está em São Paulo, o outro está no interior, o outro está no Pará, e a gente consegue fazer um trabalho e entregar uma metodologia e fazer a pessoa se comprometer e gerar e alcançar aquele resultado que é importante para ela. Então, vamos usar a tecnologia, vamos continuar usando a tecnologia para continuar vivendo a nossa missão. Missão de conduzir as pessoas na direção dos seus propósitos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, obrigado porque você me agradeceu. Também tenho a vida a agradecer a você, né? Por tudo que você também me apoia no que eu faço e no que nós fazemos juntos. Um grande presente de Deus ter você como pai e como parceiro e sócio, e tenho um grande orgulho e uma grande admiração por você. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Em breve nós trazemos aí um novo episódio do programa Ideias em Ação. Nós pretendemos trazer aqui várias pessoas que possam contribuir com ideias, né? E agradecendo a todos vocês aí pela audiência, por nos acompanhar até aqui. Fique à vontade para deixar seus comentários. Procuraremos responder todos com o maior carinho possível. Um abraço e até o próximo programa. Até o próximo programa.